Bom dia, graça e paz, amados. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado. Estamos estudando a revista Legados de Fé, Novo Testamento. E a lição que vamos estudar hoje, de número 17, traz a história de Lídia, a vendedora de púrpura. O texto se encontra em Atos 16, de 11 a 15, e também o versículo 40, que nos diz: Paulo em Filipos, Lídia convertida. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo e Silas livres da prisão. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Para começar a nossa conversa, vamos primeiro conhecer o contexto de como começou esta bela história. O apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem missionária, passando por diversas cidades, anunciando o evangelho, de sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia cresciam em número. Numa noite, Paulo teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Como diz o texto que lemos, Paulo e Silas, buscando um lugar para orar, foram para fora da cidade, pois, pelo fato de Filipos pertencer ao Império Romano, não era permitido a reunião de pessoas que não fosse de uma religião oficial reconhecida por Roma. Decidiram, então, ir a um lugar cerca de 1,5 km da cidade, à beira de um pequeno rio chamado Gangites. Estavam lá algumas mulheres, também reunidas em oração, pois eram tementes a Deus. Entre elas estava Lídia, que ao ouvir a palavra do Senhor, aceitou a mensagem, se batizou com toda a sua família e abriu sua casa e coração para que Paulo e Silas lá ficassem. Mas quem era Lídia? Vamos conhecer um pouco a sua história. Bem, ela era natural de Tiatira, cidade de Lídia, província da Ásia Menor, hoje região da Turquia. Seu nome deriva da região onde nasceu, Lídia, o nome da cidade, portanto seu nome também Lídia. Ela era comerciante de púrpura. A púrpura era uma das tintas mais famosas e caras da época. Estas tintas eram fabricadas na cidade de Tiatira e eram facilmente comercializadas por causa da estrada comercial que facilitava o transporte. Mas Lídia morava em Filipos e lá vendia as púrpuras. Vemos também que Lídia era uma comerciante, portanto, não era uma mulher pobre, apesar do trabalho duro e dos impostos que tinha que pagar, mas era uma mulher respeitada e com algum recurso financeiro. Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, nos apresenta Lídia como uma mulher temente a Deus, que frequentava um lugar de oração, e que, ao ouvir a pregação de Paulo, se converteu ao cristianismo. A conversão de Lídia, fruto do amor e da graça de Deus, gerou nela mudança de comportamento, sendo batizada junto com toda a sua família, inclusive seus servos e servas. Gerou também um compromisso missionário, acolhendo Paulo e Silas em sua casa. O motivo desse acolhimento era justamente protegê-lo,
uma vez que religiões não oficiais não poderiam ser pregadas dentro de cidades romanas. Como está escrito em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sendo assim, em casa de Lídia nasce a primeira igreja de Jesus na região. A Bíblia nos fala muito pouco sobre Lídia, mas o seu testemunho naquele lugar nos traz muitos ensinamentos. Vejamos alguns deles. Primeiro, quando buscamos a Deus, Ele se manifesta a nós. Mesmo não conhecendo a Cristo, Lídia tinha o hábito de orar a Deus e frequentar as reuniões de oração. Nessa busca, Jesus se manifestou a ela. A mesma graça que levou Paulo àquele lugar para que anunciasse o verdadeiro Messias foi a que moveu o coração e abriu o entendimento de Lídia para a sua salvação. Infelizmente, em muitas comunidades, as reuniões de oração não recebem tanta atenção quanto as demais programações da igreja, mas é tão importante e essencial quanto, pois é através da oração que movemos o braço do Senhor. Recordo-me do texto que li nesta semana, em Daniel capítulo 10, onde o profeta Daniel estava numa batalha espiritual, e orando e jejuando por 3 semanas, Deus enviou um anjo em seu auxílio. Portanto, a oração é fundamental na vida do povo de Deus e essencial para o nosso processo de santificação. Paulo ainda nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Deus tem prazer em se deixar achar quando o buscamos. Em Jeremias 29:13 está escrito: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E Deus fala a Salomão lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Este último versículo fala a respeito da casa de Deus que foi construída por Salomão. Segundo ponto, nossa conversão a Cristo abençoa o nosso entorno, ou seja, a nossa volta. O batismo é o testemunho público de uma revolução amorosa que ocorre em nosso interior. Lídia foi impactada pela revelação de Jesus Cristo e foi batizada com toda a sua casa, testemunhando publicamente a sua fé. A expressão toda a sua casa dá a entender que, além de parentes mais distantes, podia também incluir servos e servas da casa e pessoas que trabalhavam no seu comércio. Trazendo para os dias de hoje, podemos ver como um desafio a pensar que o nosso testemunho público é consequência da presença de Jesus em nossa vida e nos estimula a anunciar a todas as pessoas que Cristo vive e reina. Com a presença de Cristo em nossas relações familiares, sociais e profissionais, vamos conseguindo, com a graça de Deus, influenciar positivamente as pessoas à nossa volta. Terceiro ponto. Cristo nos encoraja a anunciar e proteger a vida. Na cidade de Filipos, que era dominada pelo Império Romano, se assumir cristã era abrir mão da religião do Império, que impunha regras para outras religiões. Mas Lídia se batizou, não se atemorizou, pelo contrário, acolheu os missionários, mostrando sua fidelidade a Jesus. A verdadeira conversão gera em nós uma coragem impressionante, dá ousadia ao tímido, renova as forças do que está cansado, coloca as palavras certas nos lábios, provê recursos financeiros, tudo para que o nome de Jesus seja anunciado e glorificado. Com Lídia, aprendemos que nós somos responsáveis por acolher, sustentar e amparar irmãos e irmãs que se dedicam a anunciar e ensinar sobre Jesus. Quarto ponto. Nosso lar pode ser um refúgio e um sinal do reino de Deus. A casa de Lídia se tornou referência para quem desejava viver uma nova vida em Cristo. Constrangeu Paulo e Silas a ficarem lá,
dando a entender que seria um lugar seguro para descansar. Perceba que, enquanto Paulo e Silas estavam presos, o trabalho missionário não parou, pelo contrário, cresceu. Tanto que, após serem soltos, este relato que se encontra nos versículos 16 ao 39, como diz no versículo 40, que lemos no início, se dirigiram à casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Sendo assim, nossa casa e nosso coração podem ser lugar onde as pessoas encontram refúgio e acolhida para seus problemas. Recordo-me de vários testemunhos, principalmente da saudosa irmã Guilmar, quando relatava como nasceu a nossa igreja em Vila Penteado. E foi justamente alguém que abriu as portas de sua casa para que os irmãos que vinham lá da igreja metodista em Itaberaba e os que moravam na redondeza pudessem se reunir para orar, estudar a palavra e louvar a Deus. Isto foi há mais de 60 anos e permanece até hoje. Louvado seja Deus. Concluindo a nossa lição, aprendemos como Lídia, ao conhecer Jesus, se engajou em sua obra, transformando a vida de várias pessoas e sendo suporte para o ministério de outras. Que Deus nos ajude a ser como Lídia, pessoas valorosas para a nossa comunidade, na certeza de que toda a honra e toda a glória pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aproveite também para meditar em alguns textos da Palavra de Deus que fazem parte desta lição. Estão lá em Atos 16, de 1 a 40, onde também está o texto da nossa lição, e ali o contexto, ali está o texto e o contexto da nossa lição. Também em Filipenses 1, de 3 a 7, onde vemos ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Também em Filipenses 2, de 12 a 18, vemos o desenvolvimento da salvação. E 1 Pedro 4, de 7 a 11, que fala de alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus toque em seu coração. Tenha um dia abençoado na presença de Jesus. Amém?